Deus, aleluia, muito bom, pode sentar, um grande privilégio, uma grande honra, pode deixar, já tomei ali, não precisa não, obrigado, e um grande privilégio, uma honra, sim, muita gratidão da minha casa, a nossa congregação, nosso povo lá no Brasil, especialmente a congregação onde a gente está mais diretamente ligado ali, em Goiânia, uma alegria estar aqui com amigos. Estou aqui trazido e pela mão de amigos, encontrar família. Então, estou me sentindo totalmente em casa, totalmente à vontade. Amém? Graças a Deus, muito bom. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre culto do propósito, falando sobre propósito, que é ser fiel àquilo que é a palavra de direção de Deus para a vida da igreja e me submeter a essa orientação e compartilhar alguma coisa com os irmãos na área de propósito. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Muitas vezes as pessoas não estão se perdendo por falta de recurso, nem de condição, nem de oportunidade, mas por falta de discernimento a respeito do propósito, daquilo que é o verdadeiro e real destino da nossa vida. Nada nos desvia mais rapidamente daquilo que é o nosso propósito do que fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, com as condições certas, o recurso certo, fora do seu propósito. Então, a vida não é composta apenas de direção, ela é composta de direção e sentido, né? Então, tudo na vida é um movimento. E para cumprir o movimento, para alcançar o destino e o propósito, eu tenho que entender o movimento na sua direção e no seu sentido. Então, isso quer dizer o seguinte, vamos imaginar o cara que é o maior motorista do mundo. Ele tem a capacidade. Vamos imaginar que ele tem na mão dele o melhor automóvel que a engenharia humana pode produzir. Ele tem um recurso. Imagina que agora esse automóvel está com o tanque cheio, motor revisado, e ele tem na frente dele a melhor estrada que a engenharia humana pode produzir. Então, ele tem a capacidade, ele tem o recurso e ele tem as condições. Imagina que ele entra dentro do carro e ele faz tudo o que ele sabe, usando o melhor da ferramenta que ele tem e aproveitando as melhores condições que lhe são oferecidas. Só que, em vez de pegar o sentido da onde ele tem que chegar, ele pega o sentido oposto. Então, por melhor que ele seja, por mais condição que ele tenha e por mais recurso que ele tenha, ele vai se afastando cada vez mais daquilo que é o seu destino. Então, há um risco de, depois de ser a pessoa certa, fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, ele termina em frustração. Há uma chance muito maior para quem está errado do que para quem está certo. E às vezes a gente acha que quem atrapalha a nossa vida é o capeta. Não, amado, o capeta está sempre prestando um serviço para Deus. Então, acontece que tem hora que certos serviços que precisam ser feitos na nossa vida, só um capeta para fazer. Então, Deus vai e convoca o capeta para fazer um tipo de serviço na nossa vida que um anjo não faria, só um capeta faria. E a grande raiva do diabo, apesar dele ser diabo e rebelde, ele ainda continua trabalhando para Deus. Porque o Jó era um cara certo, fazendo a coisa certa, na hora certa e com todos os recursos para dar certo. Mas ele estava se perdendo no seu certo. E quem puxou a conversa a respeito de Jó não foi o capeta. Deus convocou todo mundo que trabalha para ele, e aí para o capeta não ficar desconfiado e não faltar nessa reunião, Deus convidou todo mundo. Então Deus falou, é uma reunião geral, o capeta foi. Que às vezes fosse uma reunião específica, talvez ele não iria, Deus estava procurando ele até hoje, porque ele é rebelde. Mas como foi uma convocação geral, ele compareceu. No meio da convocação, Deus está lá passeando no meio de todo mundo. Quando o capeta já estava indo embora, Deus chamou ele. Falou, escuta, não, vai embora não, eu quero conversar com você. Quem puxou o assunto de Jó não foi o capeta, foi Deus. E falou assim, e aí, o que você anda fazendo? Ele falou, estou rodando o mundo aí. Já ia saindo, ele falou, não acabou o assunto. Ele, não. E nessa rodada que você deu aí, você viu meu servo Jó? Ele falou, vi, já estava saindo de novo. Deus falou, rapaz, pressa é essa, vamos continuar o assunto. Rodando por aí, você viu meu servo Jó? O que você achou? Pô, o que eu achei?
Do jeito que o senhor trata ele, ele só pode ser o cara que ele é. Bom, está sempre agradecido. Ele se acha. Fala, então você acha isso mesmo? Então vai lá e pode pôr a mão em tudo que ele fez e tem. Você só não vai mexer em quem ele é. Por isso que o diabo podia pôr a mão em tudo que Jó tinha e tudo que ele fazia, só não podia pôr a mão em quem ele era. Por isso que a mulher dele ficou viva. Porque a esposa não é uma coisa que a gente tem, nem que a gente faz, é parte de quem a gente é. E aí o capeta começou a mexer no que ele tinha, depois no que ele gostava, até mexer até na saúde dele. Você consegue pensar que um homem de Deus, e não faltou reunião de oração na vida de Jó, não, amado. Ele convocava os amigos para orar, e era jejum, era clamor, em jejum, em campanha, madrugada, e o homem não fazia outra coisa. E parece que quanto mais ele rezava, mais o trem atrapalhava. Até que a mulher dele ficou braba. Pensa um trem mais difícil que uma mulher morta. Uma mulher braba. E aí a mulher dele falava assim, por que você não amaldiçoa Deus e morre? E agora Jó está tão derrubado que ele está tão doente que os cães lambem as feridas dele. O que Deus estava fazendo com Jó, amados? Devolvendo ele para o seu propósito. E o propósito da vida de Jó nunca foi desfrutar as bênçãos de Deus fazendo a coisa certa. O propósito de Jó sempre foi abençoar os seus amigos, haja o que houver. E Deus não consertou a vida de Jó para ele cumprir o seu propósito. Deus começou a cumprir o seu propósito e a vida dele começou a consertar. Amém? Na nossa vida, amados, nós não estamos precisando de ajuda. Não perca tempo pedindo a ajuda de Deus. Ele sabe tudo que você precisa antes mesmo de você abrir a boca. Portanto, todo o tempo que você gastar com Deus, peça só uma coisa: que venha sobre mim o seu reino, que se faça na minha vida a sua vontade. Porque nós não estamos precisando de ajuda, nós estamos precisando de direção. E a pior coisa que uma pessoa pode receber na vida, quando ele está fora da sua direção, é ajuda. Porque se você encher o tanque dele, mais longe ele fica. Se ele tiver mais saúde, mais longe ele fica. E se você falar para ele o que ele tem que fazer de certo, mais longe ele fica. Por isso tem hora que na vida da gente a pessoa tem que estragar tudo. Porque às vezes na pressa de ter a coisa consertada, ele fala para o borracheiro, arruma logo esse pneu aí que eu estou precisando chegar ao meu destino. E o borracheiro fala, rapaz, você está quase chegando no sentido oposto. Há uma lenda na China que diz que um grande guerreiro, o maior guerreiro da vila, ficou sabendo que o país dele estava em guerra, na fronteira. Ele falou, vou servir o meu país. E ele era o melhor guerreiro, tinha o melhor cavalo, a melhor armadura. Ele pegou o cavalo dele, a armadura dele, a lança, o escudo, montou no cavalo e saiu, como a gente diz lá em Minas Gerais, desembestado. Mas na verdade ele não está desembestado, ele está embestado, porque se ele tivesse desembestado mesmo, ele estava na direção certa. Mas aí, como ele está embestado, ele partiu para a guerra. No meio do caminho ele ficou cansado, o cavalo com sede, e ele parou numa sombra para dar água para o cavalo, dar uma descansada. Quando ele está ali, o cavalo acabando de beber água e dando uma descansada para montar de novo e correr para a guerra. Ele escutou a voz de um velhinho debaixo da sombra e falou assim, moço, posso te ajudar? Ele olhou para o velho e falou assim, como é que o senhor acha que um velho como o senhor, decadente, pode ajudar um cara jovem como eu, guerreiro, e eu estou aqui com pressa de ir para a guerra, defender o meu país e usar tudo aquilo que eu sei para defender minha nação? Aí o velho falou, mas eu acho que eu posso te ajudar. Aí ele falou, como? Um cara já velho e fraco como você pode me ajudar? Ele falou assim, porque a guerra está no norte e você está indo para o sul.
Glória a Deus, amados. Na vida, muitas vezes, a gente não está precisando de saber o que vai fazer, nem o que a gente precisa. Isso foi uma coisa muito interessante na vida de Salomão. Quando Salomão assumiu o reinado dele, Deus em pessoa apareceu para ele no meio de um culto. Imagina você, no culto da bênção e da unção, você está ali buscando Deus, Ele aparece em pessoa para falar com você. Não é um anjo, não. Deus aparece em pessoa para falar com você e fala assim: pede o que você quiser hoje que eu te dou. Imagina. Não, mentaliza essa cena. Você está aqui agarradinho com Deus, buscando, vivendo o seu Pentecoste pessoal. Pai, aquele negócio ali está parado ali. Esse eu estou falando o tempo que eu tenho, né? Mas não está cronometrando, porque senão, do jeito que ele está parado ali, nós vamos até amanhã cedo. Então, mas é o seguinte: imagina Deus aparecer para você em pessoa e falar assim: pede o que você quiser, eu vou te dar. Aí o Salomão pensou e falou assim: Deus, é o seguinte, eu sei como é que o Senhor sempre tratou meu pai. Eu fui testemunha da sua fidelidade. Então é o seguinte, eu sou um cara jovem e inexperiente, e o povo que eu tenho para cuidar é muito. Amado, deixa eu te dar uma definição de muito, de multidão. Multidão não é uma grande quantidade de gente. Multidão é qualquer quantidade de gente que você se sente incapaz de cuidar. Quando eu casei com a minha esposa, eu achei que eu estava casando com uma pessoa. Em menos de 2 semanas eu descobri que eu tinha casado com uma multidão. No primeiro ano ela ficou grávida, antes do final do primeiro ano de casamento. Eu casei em janeiro, em final de novembro, nosso primeiro filho nasceu. Aí aquilo virou um aglomerado, E depois só foi crescendo, um ajuntamento. E aí, é isso. Para cada pessoa que você encontra, a multidão só aumenta. Não precisa muita gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes, os conflitos internos que você tem fazem você se sentir uma multidão. Tem dia que você não é uma pessoa. Você representa várias facetas, aspectos e dificuldades e desafios de você mesmo. Então, Salomão entendeu isso. E aí Salomão falou: já que eu sou fraco, jovem e inexperiente, eu vou te pedir sabedoria, discernimento, revelação. E Deus falou assim: olha, Salomão, já que você não pediu dinheiro, nem saúde e nem poder, eu vou te dar a sabedoria que você pediu. E além da sabedoria que você pediu, eu vou te dar toda a saúde, todo o dinheiro e todo o poder que você não pediu, mas que você vai precisar para colocar essa sabedoria em prática. Amado, não perca tempo pedindo para Deus dinheiro, saúde e poder. Porque nada é mais desesperador do que uma pessoa perdida e com dinheiro. Cruel e com saúde. Egoísta e com poder. Não peça dinheiro para quem está perdido, não peça saúde para quem é cruel e não peça poder para quem só pensa em si mesmo. Agora não fica preocupado não, se você pedir sabedoria, você vai ter toda a saúde que você precisa, todo o dinheiro que você precisa e todo o poder que você precisa, sem nunca ter precisado falar com Deus sobre isso. Eu acho que não tem coisa mais triste para um pai do que um filho sentar com ele, só falar de saúde, dinheiro e poder e nunca falar com ele sobre propósito. Nunca mais perca tempo da sua vida falando com Deus sobre dinheiro, saúde e poder. Glória a Deus, amados. Porque dessas coisas nós não precisamos. A única coisa que um filho de Deus precisa é o que, amados? Direção. Por isso a única coisa que Jesus nos ensinou a orar foi o quê? Que venha o seu reino,
e que se faça a sua vontade. Amém? Então nós estamos aqui para discernir a vontade de Deus, buscando qual é o seu propósito. E como Salomão usou como referência para pedir sabedoria o pai dele, nós vamos ler um salmo do profeta Davi. Amém? Porque Davi, além de salmista, era profeta. E aí, lá no Salmo 23, que é um salmo bastante conhecido, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, nós vamos ler esse texto para falar um pouco sobre propósito. E diz assim o Salmo 23, que é bem conhecido de todos: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ponto. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ponto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ponto. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ponto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então esse salmo, amados, não é um salmo que celebra o pasto. Esse salmo é um salmo que celebra a trajetória que leva do pasto ao propósito. Então esse salmo celebra a caminhada de uma pessoa, desde o dia que ela nasce como uma criança, e ela não tendo um entendimento claro do seu propósito, ela é suprida nas suas necessidades. Então há um momento breve da nossa existência, em que, não tendo conhecimento daquilo que é o real propósito da nossa vida, Deus supre as nossas necessidades. E aí, a única coisa que a gente sabe celebrar é o fato de que Ele me faz deitar em pastos verdejantes e beber águas tranquilas. Mas esse é o momento mais curto da nossa existência. Essa fase da nossa vida não dura mais do que uns 4, 5 anos, no máximo 6. É a fase da infância. Então, quando nós nascemos criança, ninguém nasce adulto. E aí, no nosso nascimento como criança, a gente não sabe conversar com Deus, a não ser de pasto verde e água tranquila. Mas isso é uma fase que dura pouco. Muito pouco. Glória a Deus, amados. É a fase da infância. Mas como Deus não quer que a gente seja menino, e Deus deu à luz os seus filhos para que seus filhos cumpram um propósito. A gente nasce ovelha. Mas o propósito de Deus não é que a gente continue ovelha celebrando o pasto verdejante e a água tranquila. Se a gente comparar isso com uma pessoa, quem é que dorme em cima da comida? Quem? O bebê, ué. Bebê não tem que levantar, não tem que andar, só tem que abrir a boca, porque o lugar que ele deita já é o lugar que ele come e bebe. Então Deus está falando da nossa mais tenra infância, em que a única percepção que eu tenho de Deus é a satisfação da minha necessidade. Então, se eu ler o Salmo 23 como uma criança, eu vou achar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na perspectiva da satisfação da minha necessidade e a contemplação do meu interesse. Então, há uma forma de ler o Salmo 23, que é achar que o nada me faltará aí é o fato de que Deus vai satisfazer minha necessidade e contemplar o meu interesse,
e que a minha vida vai ser louvar a Deus para sempre, porque eu estou sempre deitado num pasto verde e bebo de uma água tranquila. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que essa é a primeira fase e a menor fase da nossa vida, porque ele logo pega na nossa mão e nos força, e nos impulsiona, e nos leva, e nos induz a uma caminhada que vai nos tornar um justo. Porque a fé não é para que eu viva como um crente, a fé é para que eu me transforme num justo. Porque quem vive da fé não é o crente vive da crença. E a crença diz que a vida vai ser sempre água tranquila e pasto verdejante. Isso é o crente. Amém, irmãos? Mas o justo não tem nada a ver com o crente. Porque a fé não é para alimentar minhas crenças e minhas expectativas de beber água tranquila e comer pasto verde. A fé é para que eu aguente a caminhada que vai me transformar num justo. Por isso que quando o Salmo está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é faltará no sentido daquilo que eu acho que preciso e daquilo que eu acho que eu desejo, mas é nada me faltará no sentido de eu me tornar uma pessoa completa. E a pessoa se torna completa quando ela cumpre o seu propósito. Então, o Senhor é meu pastor e Ele vai me levar por uma caminhada de transformação até que eu me torne aquilo que Ele me fez para ser, um justo, um instrumento de justiça. E eu só consigo ser instrumento de justiça o dia que eu estou totalmente consciente de que para mim mesmo não falta coisa alguma, e agora eu sou instrumento de Deus de revelar a justiça de Deus aos outros. Então a fé é para aquilo que no processo de Deus, sabendo que eu sou alguém a quem não falta coisa alguma, eu posso dedicar a minha vida na revelação da vontade de Deus na vida dos outros. Glória a Deus, amados. Aleluia. Porque quem vai viver da fé é o justo. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso compromisso é com a justiça e não com a satisfação da nossa crença. Por isso a palavra de Deus nunca diz que não vai faltar pão para o crente. Se você acha que não vai faltar pão para o crente, mentiro para você. Porque a Bíblia diz, eu nunca vi o justo ter falta de pão. Então o crente pode ficar sem o pão, porque o compromisso dele com o pão é fazer justiça. Então o crente nunca vai passar a vergonha de não ter pão para oferecer, ainda que ele não tenha pão para comer. Porque na vida do crente a vergonha não é não ter pão para comer. Seria uma vergonha para um cristão não ter pão para oferecer. Então você nunca vai passar a vergonha de não ter pão para oferecer, porque isso seria uma vergonha para um filho de Deus. Agora, não ter pão para comer não é vergonha. Porque o pão que eu podia ter comido, eu resolvi o quê? Oferecer. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então Jesus não veio ensinar a gente a comer pão. Porque isso até um cachorro nasce sabendo. Alguém já viu você ter que ensinar um cachorro a comer pão? Não. Alguém aqui já teve que ensinar um bebê a mamar? Não. Já nasce sabendo. Comer, todo ser, um ameba já nasce sabendo comer. Um protozoário, uma minhoca, já nasce sabendo comer. O que só um filho de Deus aprende no processo de transformação? É que a vida não é comer, a vida é repartir o pão que podia ser comido. Glória a Deus, irmãos. Amém? Por isso que o propósito do Salmo é dizer que uma ovelha só cumpre o propósito quando ela vira cordeiro. Aleluia. Porque só tem um jeito da ovelha sair da mesa e parar dentro da casa. É se ela virar o jantar. Glória a Deus, amados. Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Como é que uma ovelha foi parar na mesa?
preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando eu era um crente bem mais novo, eu achava assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, era assim, Deus ia me colocar na mesa, meus inimigos tudo em pé, vendo eu comer, e eu olhando para todos eles, falando assim, Isso é quando eu era bem pequeno. Depois eu fui crescendo um pouco, fui amadurecendo, falei, não, Deus prepara uma mesa, põe os meus inimigos tudo sentado e eu reparto meu pão com eles. Quando eu fiquei mais maduro, eu comecei a perceber que eu era o jantar. Porque quando o nosso mestre sentou na mesa com os seus traidores, ele não sentou para comer na nossa frente e se vingar de nós. Ele nem comeu conosco para nos acalmar. Ele deixou de comer para nos servir. E ele disse, esse é o meu corpo que é oferecido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então ele não nos ensinou que comer é que fazia a memória dele. Ele nos ensinou que servir é que fazia a memória dele. Porque nós não fomos salvos por uma ovelha querendo continuar ovelha. Nós somos salvos por aquele que antes da criação do mundo já era o quê? Cordeiro. Porque quem está sentado no trono não é uma ovelha que pastou bem. É um cordeiro que ofereceu a vida em favor dos seus inimigos para que eles se tornassem seus irmãos. Então o propósito de Deus não é te levar a ovelha para o céu. É garantir que você vai chegar lá cordeiro. Aleluia, irmãos. Está vendo? Porque ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem está habitando na casa do Senhor para todo sempre? A ovelha? Não, o cordeiro. É ele que está sentado. Amém. Glória a Deus. Então, se a gente não entender o verdadeiro propósito de Deus, nós nunca vamos entender os processos de Deus na nossa vida para nos transformar de ovelha em cordeiro. Porque aí, para nos transformar de ovelha em cordeiro, a gente vai achar que é o capeta que está trabalhando na nossa vida e não o Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus para o lugar mais alto do templo foi o capeta. E às vezes nós estamos achando que quem leva a gente para o deserto é o capeta e quem leva a gente para o lugar mais alto do templo é o Espírito Santo. Deus leva a gente para o deserto para nos transformar em cordeiro e cumprir o propósito. E o capeta leva a gente para o lugar mais alto do templo para a gente pedir proteção para que isso nunca aconteça. Então, muitas vezes, a gente transformou a igreja no lugar da gente pedir proteção para continuar sendo ovelha e não revelação para a gente finalmente se transformar em cordeiro. Por isso a palavra de Deus diz que você vai ser alguém em quem não falta coisa alguma. Então, na sua vida não vai faltar quem te ajuda e quem te atrapalha, quem te apoia e quem te trai, quem te favorece e quem te prejudica, para que você aprenda a cumprir o propósito de Deus em toda e qualquer situação. Por isso Paulo diz, eu me tornei uma pessoa completa. Então eu tanto sei ser ajudado como sei ser atrapalhado. Eu tanto sei ter recursos como não ter recursos. Então sem recurso eu cumpro propósito, com recurso eu cumpro propósito. Ajudado eu cumpro propósito, traído eu cumpro propósito. Então Jesus não veio nos ensinar a ser honrado, porque ser honrado até um cachorro nasce sabendo. Você não precisa ensinar um cachorro a ser honrado. Ele já sabe ser honrado. Jesus vem nos ensinar nessa vida a ser traído, e mesmo traído, não desviar do nosso propósito, para que a gente seja uma pessoa completa. Então Deus não garante na sua vida quem te ajuda. Quem te ajuda, o capeta garante. Deus garante na sua vida aquele que te trai, para que você aprenda a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Então Deus vai sempre garantir um traidor no seu grupo. Glória a Deus, amado.
Aleluia. Está na Bíblia matar, porque Jesus falou assim: eu escolhi os 12 e um é diabo. Então quem garante o diabo no seu grupo? É Deus, amado, porque senão você não cumpre o propósito, porque se ficar tudo redondinho do jeito que você sempre quis, você está achando que não está cumprindo o propósito, não está, você está fazendo por necessidade ou por interesse. E quem faz por necessidade ou por interesse nunca fez por amor. Só faz por amor aquele que, mesmo não tendo a sua necessidade satisfeita e o seu interesse contemplado, o compromisso dele é com a vontade. Aleluia! Aleluia, porque ele é alguém a quem não falta coisa alguma. E aí no Salmo 23, concluindo aqui, existem 3 elementos que tipificam os processos que nos levam ao propósito. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. No caso de Jesus aqui, ele está dizendo que ele prepara uma mesa porque o alimento é o cordeiro. No caso da ceia, ele simbolizou o cordeiro com quem? Com o pão. Esse pão é o meu corpo, amém? Então eu posso entender o pão como a carne do cordeiro, a vida do cordeiro, amém? Está claro isso aí? Estamos juntos aí? Então eu tenho o pão, que significa o alimento. Outra coisa que tem na mesa do Senhor é o vinho, que significa a alegria, a gratidão, o contentamento. E também na mesa do Senhor tem o óleo. E muitas vezes, como o óleo é invisível, ele é um óleo de unção, de testemunho, a gente esqueceu de ter o óleo na mesa. Eu até estou falando isso lá desde hoje cedo, que a gente anda celebrando uma mesa só de 2 elementos. O sacrifício, que fala do amor, o vinho, que fala do favor, do perdão de pecado, mas nós tiramos da mesa como se não tivesse o óleo. Ele está dizendo aqui, ó, o Senhor prepara uma mesa e o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Então na mesa do Senhor tem 3 elementos. Quando a gente celebra a ceia na igreja aqui, tem 3 elementos. Tem o pão, o vinho e o azeite. O azeite fala de autoridade, de testemunho, de brilho. Então nós vamos ver onde é que está escrito isso, lá no Salmo 104. Quais são os 3 elementos que formam a pessoa? Glória a Deus. E aí ele está dizendo que para formar a pessoa, ele tem que passar por um vale de sombra da morte. Agora nós vamos entender o que lugar é esse, chamado de vale de sombra da morte, e que está no meio do caminho que vai me transformar num justo. Então no caminho do justo tem o pasto, diga comigo, o pasto. Tem o vale e tem a mesa. O propósito é a mesa. Amém? O propósito é que eu cumpra a minha vocação. Então eu só vou saber que eu cumpri o meu destino, que eu vou viver nessa mesa para todo sempre, se eu sair lá do pasto, atravessei o vale e cheguei na mesa. Não tem outra trajetória. Amém? Glória a Deus, amados. Então a vida do justo é um caminho, a vereda do justo, aquilo que vai me tornar um justo. Amém? Quem que é o justo? Aquele que não tem falta de coisa alguma. E como ele não tem falta de coisa alguma, ele não faz coisa alguma por necessidade ou por interesse. Ele faz todas as coisas segundo o seu propósito. Ele não toma uma decisão por necessidade. Um filho e uma filha de Deus não decide coisa alguma por necessidade. Um filho e uma filha de Deus não decide coisa alguma por interesse. Porque a oração de um filho e de uma filha de Deus é só uma: venha sobre mim o teu reino e faça a sua vontade. Porque eu quero cumprir o seu propósito. Eu não quero fazer tudo de certo e depois descobrir que eu não alcancei o meu propósito. Abra sua Bíblia no Salmo 104. Salmo de número 104, verso 15. Diz assim. Aliás, verso 14. No Salmo 104, verso 14, ele diz assim: fazes crescer o capim para os animais. Amém? Amém, mano? Mas também as plantas, para que o ser humano cultive, para que da terra tire o seu alimento. Então,
Um filho de Deus, enquanto é criança, em nada é diferente de um animal. Amém? Porque mesmo ele sendo filho de Deus, ele ainda celebra o pasto verdejante e a água tranquila. Então, mesmo ele sendo filho de Deus, ele é um comedor de capim, porque na cabeça dele, Deus só serve para suprir sua necessidade ou contemplar o seu interesse. Mas ele precisa passar pelo vale do sacrifício, ele precisa enfrentar a fronteira dos seus medos para saber qual é o propósito. Por isso, aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Meus pecados foram perdoados, eu fui recebido como filho. Pela palavra do seu testemunho, eu recebi uma orientação de Deus. E essa orientação me levou por uma trajetória em que o medo da morte foi banido do meu coração. Porque enquanto há medo, o amor não é aperfeiçoado. Então, enquanto há medo no meu coração, eu não vou conseguir cumprir o propósito. Porque enquanto tiver medo no meu coração, a ansiedade, eu vou reduzir a minha relação com Deus ao capim. Enquanto houver a menor resíduo de medo no meu coração, de ansiedade, eu sou um comedor de capim, apesar de ser filho. Eu sou uma ovelha. Então, o que me impede de me tornar um cordeiro? O medo da morte. E se eu não atravessar esse vale, eu não estou vivendo o processo que vai me transformar num justo. Então, tem muita gente que vai morrer crente sem ser transformado num justo. E o que é um crente? É aquele que usa a fé dele para receber de Deus o direito de ter sua necessidade satisfeita, o seu interesse contemplado, mas não usa a sua fé para conhecer qual é o propósito de Deus para a vida dele. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria do mundo é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Então, por isso, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por isso, vai acompanhando a figura aí, porque nós estamos usando a figura pedagógica, tá vendo? É uma figura, é um cenário pedagógico de uma trajetória, que vai do pasto à mesa. Por isso que Jesus veio nos encontrar onde? Por que Jesus, ao nascer, tinha que ser colocado numa manjedoura? Porque Deus é desorganizado e não lembrou que naqueles dias ia estar tudo lotado e ele teve que improvisar numa estrebaria. Não. Jesus teve que nascer numa manjedoura porque a gente só entenderia Deus porque nós estávamos comendo no coxo. Jesus tinha que ser colocado numa manjedoura porque nós éramos comedor de capim. Se Deus não coloca o filho dele numa manjedoura, nós estamos até hoje procurando. A manjedoura é o lugar comum que reúne homens e animais. Então, para encontrar homens e animais, Deus tinha que ir no lugar comum que os identificava, o coxo. E aí ele nos levou do coxo para a cruz, passando pela mesa. Porque a cruz faz com que a gente atravesse o vale da sombra da morte, entendendo que o propósito é a mesa. E para ninguém ter dúvida de que a cruz era para a mesa, ele serviu a mesa antes de ir para a cruz. Então, se eu não entender que o propósito é a mesa, que tudo que eu recebi de Deus é para abençoar os irmãos, eu não vou entender a cruz, porque eu vou achar que a cruz é sinal de morte, não de vida. Então, para que a cruz não seja sinal de morte, mas sim de vida, para entender que a cruz é o processo que me transforma de ovelha em cordeiro, eu vou ter medo da cruz, porque eu achando que a cruz é para me matar e não para me significar. Glória a Deus, amados. Está vendo que o Salmo 23 é o caminho do coxo para a mesa, assim como Jesus nos encontrou no coxo e nos colocou onde? Na mesa. Ele falou, o propósito de todo filho de Deus é servir na mesa. E você nunca vai servir na mesa se você não entender a cruz. Porque aí você vai ter medo da cruz, achando que a cruz é para te salvar, e a cruz nunca foi para te salvar, foi para te dar sentido. Aleluia. Amém, amado?
O sangue foi para a salvação. E a cruz para o propósito. Por isso Jesus diz assim: quem quiser cumprir o seu propósito, tome a sua cruz todo dia e me siga. Então o sangue não me poupou da cruz. O sangue me salvou dos pecados, para que agora, limpo do pecado, eu possa oferecer algo santo na cruz. Se não fosse eu ter sido lavado pelo sangue, eu não podia oferecer a minha cruz. Mas agora que eu fui salvo pelo sangue, eu posso ser Cristo, como Cristo foi na cruz em favor de meus irmãos. Amém? Aleluia. Então o Salmo 104 diz assim: você faz crescer o capim para os animais e as plantas para o ser humano. Então, para o ser humano, as plantas. Que plantas? Quais são as plantas que tipificam o cristão no cumprimento do seu propósito? O vinho, que alegra o coração, o azeite, que dá brilho ao rosto, e o pão, que sustenta as forças. Então, deixa Deus ministrar algo no nosso coração aqui essa noite. Deus nunca te prometeu trigo, uva e azeitona. Amém? Não peça para Deus para te dar trigo, uva e azeitona, porque Ele já te deu. E se você não está entendendo o propósito de Deus, é porque você virou um passarinho que come trigo, um bicho que come uva, e um mofo que estraga a azeitona. Virou consumidor daquilo que nunca era para ser consumido, mas era para ser transformado. A promessa de Deus é pão, vinho e azeite. Nunca foi trigo, uva e azeitona. Porque eu não sou comedor de trigo, eu sou distribuidor de pão. Aleluia, amado. Eu não sou chupador de uva, eu sou servidor de vinho. Glória a Deus, amado. E eu não sento para petiscar azeitona, eu sento para ungir com óleo. Glória a Deus, amado. Então, na vida do cristão, desencana. Porque tem muito cristão que virou armazenador de trigo, armazenador de uva e armazenador de azeitona. Então, vou falar uma coisa: todo trigo que você guarda, toda azeitona que você guarda, toda uva que você guarda pode se perder. Estraga do dia para a noite. Mas todo trigo transformado em pão e repartido, toda uva transformada em vinho e compartilhado, todo azeite, toda azeitona transformada em azeite e repartido, está salvo. Quando foi que o homem perdeu sua alma? Quando ele colheu muito trigo e pensou em aumentar o armazém. Em vez de aumentar a produção do moinho. Não tinha nada de errado, mano. Ele só mudou o sentido do trigo, porque ele achou que o trigo era para ser guardado. O que acontece quando você guarda o trigo? Se você olhar para o trigo, você vai achar que todo o trigo é igual, mas não é. Tem trigo semente, tem trigo grão e tem trigo pão. Deus nunca mandou você guardar o trigo grão. Ele mandou você replantar a semente e transformar o resto em pão. Glória a Deus, amado. Então, você olha para um trigo grão, você vai achar que ele é um trigo semente, que pode ser pão, mas não é, ele é só grão. E qual a diferença entre o trigo grão e o trigo semente? É que ele tem a mesma forma, mas o trigo grão já não tem mais o germen vivo da semente. E nem virou farinha para ser transformado em pão. Então o trigo grão, ele está perdido no seu significado, apesar de você olhar para ele e achar que a forma é igual. E é aí que nós estamos perdendo a nossa alma. Porque nós estamos achando que só porque a gente manteve a forma,
manteve o jeitão. A igreja está virando um armazém de grão, em vez de ser uma sementeira de semente ou uma distribuidora de pão. Glória a Deus, amado. Alguém aqui já viu leite com mais de 60 anos de idade? Leite, não é queijo não, leite, com mais de 60 anos de idade. Alguém já viu? Não, porque leite é um trem muito perecível. Alguém já viu? Então deixa eu dar uma notícia, você está vendo aqui leite com 65 anos para 66 anos de idade. Está aqui funcionando o leite que eu mamei no peito da minha mãe quando eu nasci. Porque estou cumprindo o meu propósito. Se me meter num microscópio assim, daqueles que faz a lâmina assim, vai achar resíduo do leite que eu bebi. Por isso que Jesus não quer que você seja um guardador de trigo, quer que você se torne o pão. Porque quando a gente passa pelo vale, onde os nossos medos são tirados, o que é o vale? O vale é aquilo que moe o trigo e faz o pão. É aquilo que pisa a uva e produz o vinho. É aquilo que esmaga a azeitona e produz o azeite. Então a vida do cristão só cumpre o seu propósito quando ele sabe passar por sofrimento sem perder o propósito, quando ele sabe ser humilhado sem perder o propósito, e quando ele sabe sofrer pressão sem perder o propósito. Dá água aí, por favor. E nós estamos vivendo um tipo de crente hoje que não sabe receber pressão sem ficar o quê? Deprimido. O que é deprimido? É aquele que não aguentou sofrer pressão. A pressão nele teve um efeito negativo. Aí tem muito crente que não sabe virar vinho, vira vinagre, porque ele azeda. É tudo feito da mesma coisa. Vinagre e vinho são feitos da mesma coisa. Só que o vinagre é o vinho morto. Ele não continua os processos de transformação para produzir alegria. Enquanto o vinho relaxa e produz alegria, o vinagre é astringente. Ele contrai e mata. Ele é um dos maiores antibióticos naturais que a gente tem, porque ele é antivida. E, no entanto, vem do mesmo lugar. Então, quando um crente azeda, ele vira vinagre. Quando um crente se ressente, ele é um azeite amargo. Quando um cristão murmura, ele é um pão mofado. Por isso que os murmuradores não entrarão no reino dos céus, os ansiosos não entrarão no reino dos céus. Porque isso vai levar a pessoa a perder sua autoridade espiritual. Ele não sabe aguentar pressão. Então Deus está garantindo para você aquilo que vai moer você, aquilo que vai pisar você e aquilo que vai pressionar você. Porque só vira pão quando é moído, só vira vinho quando é pisado e só vira óleo quando é pressionado. Então, sem constrangimento não vira pão, sem humilhação não vira vinho e sem pressão não vira azeite. Humilde não é quem se sente a pessoa mais simples do mundo. Humilde é quem sabe sofrer a humilhação e não muda a sua condição de compromisso. Mesmo sendo humilhado, ele é alegre, porque eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer condição. Deus não prometeu para você felicidade. Quem promete felicidade é o capeta. Deus prometeu para você alegria. Alegria é contentamento e disposição, mesmo quando você não está feliz. Deus prometeu para você alegria na infelicidade, porque Ele prometeu que você vai viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus, amado, na sua vida não vai faltar pão, mas vai faltar trigo. Porque todo trigo vai virar pão.
Às vezes na sua vida você vai sentir, gente, acabou a uva. Acabou, está tudo virado vinho. Amém, irmãos? Estou sentindo falta de uma azeitona. Sente falta não, tem azeite. Glória a Deus. Porque, amado, trigo, uva e azeitona é capim. Amém? E capim é comida de quê? De animal. Mesmo tendo sido dado por Deus. Cuidado. Cuidado. Porque animal come trigo, come uva e come azeitona. E quem deu isso para ele? Deus. Mas na vida dele foi capim. Agora, na vida de um filho e de uma filha de Deus, ele submeteu isso ao processo para ser liberto de todos os seus medos, para que o propósito de Deus se cumpra na vida deles, para que todo o trigo seja transformado em pão, toda a uva seja transformada em vinho e toda azeitona seja transformada em azeite. Para que nunca falte sustento na sua vida, no sentido de palavra, direção, orientação. Para que nunca falte alegria na sua vida, no sentido de contentamento, disposição e ânimo. Então, o pão significa que nunca vai faltar na minha vida direção. O vinho significa que nunca vai faltar na minha vida alegria, contentamento e disposição. E o óleo significa que nunca vai faltar na minha vida autoridade e testemunho. Quando estamos no cumprimento do propósito de Deus, não vai faltar direção, não vai faltar disposição e nem vai faltar autoridade para que você cumpra esse propósito. Mas quando eu estou fora do propósito, não há trigo que chega, não há uva que chega, não há azeitona que chega. Glória a Deus, acabou, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês e que a gente possa, com toda a disposição, todo o ânimo, viver os processos que Deus quer que a gente viva, para que todo o trigo vire pão, toda a uva vire vinho e toda azeitona vire azeite. Amém? Essa é a promessa de Deus para a sua casa, para a vida de todos nós. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Amém. Aleluia. Vamos estar em pé? Aleluia.